Se você precisa se diminuir para caber na vida de alguém, esse lugar nunca foi seu, seja em âmbito pessoal ou âmbito profissional. Atualmente percebemos pessoas vivendo uma vida completamente diferente da qual elas almejam viver, porque inconscientemente elas buscam se enquadrar em padrões sociais dos quais elas não deveriam estar enquadradas, vivendo vidas que não são suas, fugindo da realidade a qual ela deveria viver, e isso faz com que ela alcance baixos níveis de satisfação com a vida, deixe de realizar os seus sonhos, e muitas pessoas estão ocupadas demais vivendo os seus medos, que não encontram tempo suficiente para concentrar energia para viver os seus sonhos, objetivos e metas. Quando nós estamos em uma jornada rumo à mudança, à transformação, nós encontraremos algumas dificuldades, e se nós não tivermos a capacidade emocional de lidar com essas circunstâncias e de entender que nós não precisamos corresponder às expectativas das outras pessoas, nós precisamos corresponder às nossas próprias necessidades, aos nossos anseios, porque muitas vezes estamos vivendo vida que não é nossa, uma vida que busca atender às necessidades de um determinado ambiente. Pessoas que inconscientemente repetem padrões dos seus pais, do seu ciclo social. A sua infância, ela foi o alicerce a qual construiu toda a tua estrutura psicológica de pensar, sentir e agir. Eu quero compartilhar com você, nesse vídeo, 4 padrões que são comuns que nós precisamos passar para alcançarmos uma vida de liberdade emocional, de uma cura emocional, de sermos respeitados por quem nós nos tornamos e não por quem nós, por vezes, acreditamos que os outros esperam de nós. Eu sou Felipe Borba, especialista em neurociências e negócios, mentor de empresários, líderes e gestores. São mais de 2.000 vezes em diferentes palcos, ajudando milhares de pessoas e empresas. Esse livro, o meu livro best-seller, A Bíblia da Inteligência, lembro-me com riqueza de detalhes um episódio no qual eu estava em um grupo de pessoas e nós estávamos em um jantar, quando nesse jantar nós fomos até o caixa ao final do jantar para fazer o pagamento, cada um com os seus consumos. E então tinha um espelho enorme atrás do caixa e nós estávamos em um grupo de pessoas e a pessoa que estava ao meu lado, ela me pergunta: e aí, como está o projeto do livro que eu havia compartilhado, que estava escrevendo esse livro? Na época o livro estava apenas em processo de escrita. Então eu respondi para a pessoa que estava em desenvolvimento do livro e que eu tinha um projeto para que esse livro se tornasse um best-seller, para que ele pudesse alcançar bilhões de pessoas que realmente estavam em busca de conhecimento e que existiam estratégias para isso. E quando eu falava que eu tinha um propósito muito forte com esse livro de torná-lo best-seller, eu lembro de 2 pessoas atrás de mim, eu conversava com a pessoa aqui, tinha um espelho enorme atrás do caixa onde nós estávamos, e 2 pessoas do mesmo grupo social, do mesmo ciclo social que estavam atrás de mim, uma olhou para a outra quando eu disse que queria tornar esse livro best-seller e lançar um livro primariamente. Aquelas 2 pessoas se olharam e fizeram algo como... e literalmente debocharam de mim. E aquele episódio foi um episódio, emocionalmente falando, desafiador para eu lidar. Afinal, eu não tinha a maturidade emocional que eu tenho hoje. Muito do que eu enfrentei ao longo da minha jornada de vida me fez perceber que, por vezes, nós pensamos em desistir por medo do julgamento, por medo do que os outros vão pensar, por medo de não dar certo e uma série de outros medos. Aquele episódio ele foi muito forte porque quando eu lancei esse livro, no dia 26 de março de 2022, que foi o lançamento oficial dele, uma daquelas 2 pessoas que debochou naquele dia, quando estava a fila do autógrafo do livro, tinha mais de 600 pessoas naquele evento e tinha uma fila que fazia curvas para autografar o livro. Quando eu olho na fila, estava aquela pessoa aguardando para receber um autógrafo desse livro. Tem uma passagem bíblica que diz: se creres, verás a glória. Acredite no processo. Nunca deixe de fazer o que tem que ser feito preocupado com a opinião alheia. E agora eu quero compartilhar com você as 4 fases que você passa até alcançar o respeito, a prosperidade, o crescimento, o sucesso, aquilo que você busca.
porque a sociedade exerce uma força muito grande na forma que pensamos, sentimos e agimos. Saber lidar com isso nos traz uma liberdade emocional. Se conteúdos como esse, acerca de desenvolvimento emocional, liderança, comunicação, alta performance, eles são importantes para a sua vida, são importantes para a sua carreira, inscreva-se no canal. Além de se inscrever no canal, ative as notificações, porque diariamente, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui com um conteúdo, uma palavra, um conhecimento para edificar a tua vida, a tua família, a tua carreira. É muito importante que você ative as notificações para você receber esse vídeo quando ele for publicado. E também curta esse vídeo para que ele chegue até mais pessoas. As 4 fases que nós passamos psicologicamente, emocionalmente e socialmente para então alcançarmos o respeito, a admiração, aquilo que nós acreditamos ser importante para sermos prósperos na nossa carreira. A fase número 1 é o deboche. O primeiro elemento que nós enfrentamos é o deboche. Então, quando você entra em uma jornada de mudança, uma jornada de transformação, pessoas vão debochar de você, pessoas vão rir de você, vão dizer que agora você está com modinha, vão dizer que agora você está virando coach, vão dizer que você agora está fora da casa e uma série de outros fatores. E quando eu comecei a fazer o que eu faço hoje, eu passei por muito desdenho, por muito deboche. Eu vi coisas que naquele episódio eu não sabia lidar e aquilo me afetou emocionalmente. E acontece que, se você romper e vencer a fase do deboche, você vai enfrentar a segunda fase. A segunda fase social é a fase do falar mal. E você nunca será julgado por pessoas que estão fazendo mais do que você. Lembre-se disso. Então, quando você alcança um nível de crescimento, essa segunda fase, que é a fase do falar mal, as pessoas vão falar mal de você. E isso acontece porque para elas é muito nocivo emocionalmente ver que vocês saíram do mesmo lugar e elas ainda continuam lá. E é aí que muitas pessoas acabam regredindo e voltando a corresponder aos padrões sociais para serem aceitos em ambientes que elas nem deveriam estarem ali. Logo, se você conseguir romper essa segunda fase, essa fase do falar mal, e você entender que o julgamento é aquilo que está no coração da própria pessoa e não quem você é, mas quem elas são. Que quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, e você segue na sua jornada em busca do desenvolvimento, do crescimento, você vai enfrentar a terceira fase. A terceira fase é a fase do afastamento. Uma fase ainda mais desafiadora emocionalmente falando, porque as pessoas do teu ciclo social, elas começam como um processo seletivo. Eles começam a se distanciar. E é natural, porque tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha. E esse distanciamento, ele acontecerá porque essas pessoas, elas não estão mais na mesma vibração que você. Elas estão em uma jornada e uma busca diferente. Porque você está buscando o crescimento, a prosperidade, o desenvolvimento, por isso você está aqui. E muitas pessoas não vão entender isso, e por isso debocham, falam mal e posteriormente se distanciam. Se você acredita que conteúdos como esse são importantes para o teu ciclo social, o meu convite agora é que você compartilhe esse conteúdo com ao menos 5 pessoas. 5 amigos, 5 pessoas do teu ciclo social, do teu ciclo profissional. Será um ato de carinho e eles perceberão o quanto você se importa com o crescimento, com o desenvolvimento deles e o quanto você quer seguir essa jornada ao lado deles. E por isso você está compartilhando conhecimento em um mundo que as pessoas elas buscam muito mais distração do que informação. Você é alguém que levanta a bandeira, você é alguém que bate no peito e defende. Temos que construirmos uma sociedade diferente do que estamos vivendo atualmente, porque nós vivemos a maior crise existencial da história, nós vivemos a maior crise de solidão da história, e solidão não é estar só, isso é solitude, solidão é sentir-se só. As pessoas estão emocionalmente doentes, elas estão em busca de algo que nem elas mesmas sabem o que buscam. E você ter autoconhecimento e desenvolvimento emocional fará com que você alcance grandes patamares e você seja o exemplo para multidões em um futuro breve. E o último passo, o passo número 4, é a fase do respeito. A fase do respeito é quando você passa a ser respeitado por quem você se tornou, por onde você chegou. Essa quarta fase é a que todos almejam. É do processo natural da existência humana, a fase do respeito. Pois o respeito, ele traz crescimento, ele traz negócios, ele traz desenvolvimento e uma série de fatores. Para você alcançar o respeito, você precisa superar as 3 fases sociais anteriores. Porque aí você chegará na quarta fase, que é a fase que te levará ao topo. E mais cedo ou mais tarde, as pessoas que um dia debocharam de você, que te julgaram, que te criticaram e que se afastaram,
olharão para você e dirão: assina aqui para mim, pense nisso. Não pare até orgulhar-se.